Boa noite a todos. Iremos tratar do caso Herzog, que aconteceu em 1975. Mas antes de falarmos especificamente do caso, vamos conhecer quem foi Vladimir Herzog. Bom, ele cursou filosofia na USP, tido como integrante do Partido Comunista. Era jornalista e diretor da TV Cultura. Ou seja, tinha uma certa influência e importância na época, com seu pensamento e suas colocações. Tanto que em 1974, ele e outros jornalistas são chamados pelo órgão de repressão do Estado, chamado de DOI-CODE, para dar explicações sobre as relações com os militantes e o Partido Comunista. Tal caso teve uma grande repercussão e importância histórica, tido como divisor na época da ditadura, expondo as possíveis violações dos direitos e garantias judiciais e proteção judicial, sendo direcionado o caso também à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2012, onde foram analisadas todas as ações tomadas pelo Estado. À época, o Estado apresentou 9 exceções preliminares, sendo que 3 delas tratavam da falta de competência em virtude do tempo da verificação. A seguir, vamos estar verificando como aconteceu o caso Herzog e qual foi o mérito dado para tal situação. Boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu com o Vladimir Herzog. O fato aconteceu em 24 de outubro de 1975. Vladimir, ele era um jornalista e ele foi detido por agentes do DOI-CODE e ele foi levado para prestar depoimento. No dia seguinte, ao se apresentar voluntariamente, ele foi torturado e assassinado. Embora a versão oficial rolasse em suicídio, a família de Herzog ainda processou a União em 1976. E um juiz federal, ele reconheceu a ilegalidade da detenção e a tortura, mas a União apelou. Em 1983, o Tribunal Federal dos Recursos determinou que a União deveria indenizar a família, mas a decisão foi contestada até ser confirmada em 1995. Em 1992, o capitão Ramírez assumiu a responsabilidade pelo interrogatório, mas a investigação foi arquivada devido à lei de anistia. Em 1995, a lei número 9.140, ela reconheceu a responsabilidade do Estado por assassinatos políticos. E a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, concluiu em 2007 que Herzog ele foi torturado e assassinado. Apesar disso, o caso foi arquivado em 2009 por questões de coisa julgada e prescrição. O STF, em 2010, ele decidiu que a lei de anistia era compatível com a Constituição de 1988. Em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que em 2013 retificou a causa da morte de Herzog para lesões e maus-tratos. O relatório final do CNV, ele confirmou que ele foi detido ilegalmente, torturado e assassinado por agentes do Estado. Quanto à questão do mérito, a Corte ela analisou a responsabilidade internacional brasileira na época da ditadura, chegando à conclusão que as obrigações internacionais elas derivariam da Convenção Americana e da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura que aconteceu lá em 1964 até o finalzinho lá da ditadura militar, mais ou menos em 1985, 86. Então, com base nisso, foi ser julgado o mérito da questão da tortura e do assassinato de Vladimir Herzog. Aí o que acontece? O Estado, ele assumiu a responsabilidade dos assassinatos e da tortura de Vladimir. O que acontece? Ele, sim, assumiu, só que ele não falou quem foi que fez. Por isso que o Estado está sendo julgado nessas questões, levando em consideração as bases dos direitos internacionais. Porque, de acordo com eles, esses crimes eles são crimes imprescritíveis e que essas normas, as normas internacionais, seriam válidas sim no Estado, mesmo que as legislações internas sejam diferentes, porque vale lembrar que na época o que estava valendo são as ADIs, entendeu? As ADIs que estavam valendo como norma internacional, considerada a quinta dela por muitos autores,
até mesmo uma questão de até uma nova Constituição, pois mudou completamente a Constituição anterior. E a partir do momento que muda, estava sendo considerado como uma nova Constituição, mas é uma minoria de autores. Nesse caso, o Estado, como assumiu, mas não identificou quem foi claro que não há dúvidas, foi estabelecido que não houve dúvidas de que o responsável disso foi uma força militar chamada COI, o DOI, que essas forças, elas eram uma força do Exército, em particular a força do Exército que estava presente em São Paulo, responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir. Então, nesse caso, no mérito, também foi estabelecido que essa força ela era estabelecida para ir contra, né, a oposição, para combater o Partido Comunista Brasileiro na época, o que seria como se fosse a luta contra o comunismo dentro da ditadura aqui no Brasil. Então, todas essas informações foram trazidas pela Comissão Nacional da Verdade. Nesse momento, dessa primeira parte do mérito da sentença, foi justamente estabelecendo esses pontos, sabe? De colocar que a norma internacional ainda era válida aqui no Brasil, apesar das normas estabelecidas aqui não aceitarem os termos das normas internacionais, mas que seria sim utilizado como base a Convenção Americana e Interamericana, entende? E foi estabelecido também que o governo brasileiro tem sim a responsabilidade, não somente quanto à questão da questão da tortura e da morte, né, de Vladimir, mas como também responsabilidade com a família dele, pois essas informações foram guardadas e só foram reveladas agora com a Comissão Nacional da Verdade de 2014. Então, assim, nesse primeiro momento do mérito, que é o que eu vou falar, é justamente para estabelecer a questão da competência das normas internacionais aplicadas aqui no Brasil, considerando os crimes imprescritíveis que ocorreram durante a ditadura, como também para estabelecer a responsabilidade do Brasil quanto à questão da não identificação dos autores, da questão da milícia. Então, assim, ficou muito aberto, como não houve essa liberação da identidade daqueles que cometeram as torturas, agora focando um pouco mais no Vladimir, não tanto nas outras pessoas, apesar de a gente saber que existe, mas o que está sendo tratado é justamente a caracterização da responsabilidade do Estado quanto ao Vladimir, que foi torturado e assassinado, tanto quanto a família, entende? Que teve essa informação guardada para sempre. Pelo menos parece que não. Até 2014, quando foi fundada a Comissão da Verdade e foi trazendo à tona todas essas informações. Dando continuidade ao assunto, não obstante em atenção à limitação da competência temporal da Corte, o entendimento descrito acima teve como finalidade unicamente determinar o alcance das obrigações dos Estados brasileiros que persistiam desde 10 de dezembro de 1998, data em que o país reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seguindo sua jurisprudência constante, a Corte reiterou que a obrigação de investigar e, nesse caso, julgar e punir os responsáveis adquire particular importância ante a gravidade dos delitos cometidos e a natureza dos direitos lesionados. Por isso, conclui que o Estado não pode invocar a prescrição, o princípio ne bis e idem, leis de anistia, assim como qualquer disposição análoga ou excludente de responsabilidade similar para eximir-se de seu dever de investigar e punir os responsáveis. Ademais, como parte das obrigações de prevenir e punir crimes de direito internacional, a Corte considerou que os Estados estão chamados a aplicar o princípio de jurisdição universal em respeito a essas condutas, pois constitui uma ameaça à paz e à segurança da comunidade internacional. Sem prejuízo do que foi exposto anteriormente, a Corte pronunciou-se sobre a aplicação do princípio bis e idem e da coisa julgada material. Nesse sentido, considerou que a figura da coisa julgada não é absoluta.
Adicionalmente, considerou que a decisão que encerrou a investigação se tratou de uma decisão de um recurso de habeas corpus, tomada por um tribunal que carecia de competência para tal e que se baseou em uma norma, Lei 6.683 de 79, Lei de Anistia, que foi considerada por esta Corte como carente de efeitos jurídicos. Em outras palavras, não foi uma sentença absolutória emitida de acordo com as garantias do devido processo. Assim, a Corte considerou que se tratou de uma sentença que não surte efeitos jurídicos. Por outro lado, concluiu que o Estado violou o direito das vítimas de conhecer a verdade, porque esclareceu judicialmente os fatos violatórios do presente caso e não determinou as responsabilidades individuais respectivas em relação à tortura e assassinato de Vladimir Herzog através da investigação e do julgamento desses fatos na jurisdição ordinária. Ademais, constatou que foram transcorridos vários anos desde que o Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte sem que a verdade dos fatos conste oficialmente. A isso se somou a negativa do Exército de fornecer informação e de dar acesso aos arquivos militares da época dos fatos. Por último, a Corte determinou que a existência e a difusão de uma versão falsa da detenção, da tortura e da execução de Vladimir Herzog gerou um dano à integridade de todo o seu núcleo familiar. Adicionalmente, os esforços infrutíferos dos familiares para conseguirem reivindicar judicialmente seus direitos gerou angústia e insegurança, bem como frustração e sofrimento. Com isso, a Corte ordenou 5 reparações a serem realizadas pelo Estado. A primeira, reiniciar com a devida diligência a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos ocorridos. A segunda, adotar as medidas idôneas conforme suas instituições, para que se reconheça sem exceção a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e internacionais. A terceira, realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional pelos fatos do caso presente, em desagravo à memória de Vladimir Herzog. A quarta, publicar a sentença em sua integridade. A quinta, pagar os montantes fixados na sentença a título de danos materiais e imateriais e de reembolso de custas e gastos. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos supervisionará o cumprimento integral desta sentença no exercício de suas atribuições e no cumprimento de seus deveres conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e dará por concluído, assim, o presente caso, tendo o Estado, claro, cumprido com todas as medidas a ele solicitado. Assim ficou conhecido o caso Herzog. Uma boa noite.